Antes eu já quero o tema que nós temos para essa noite. Eu fiquei pensando, Senhor, acho que era bom a gente pregar alguma coisa sobre pai, né? Mas quantos sabem aqui que é Deus que manda e a gente obedece? Beleza. Isso é segurança para nós. Então, a palavra que o Senhor colocou no meu coração é para a gente falar sobre um tema super leve, super de boa, super tranquilo. E o tema é uma conversa franca sobre orgulho. Quem está empolgado? Glória a Deus, tudo para dar certo, né? O pastor começa dando bronca, daí depois fala que vai falar de orgulho no Dia dos Pais. Misericórdia. Graças a Deus pela graça, amém? O amém diminuiu. Vai lá, Gênesis 3, versículo 10. O texto diz assim: Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comessem? Que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. 1 Samuel 13, nós vamos ler a partir do versículo 11. 1 Samuel 13, a partir do versículo 11. O texto diz assim, você pode acompanhar na tela, presta atenção aí. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, repete comigo, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento do Senhor seu Deus, o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel, mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Ainda em 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 18. O Senhor enviou a este caminho e disse: vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, lute contra eles até exterminá-los, porque então você não deu ouvidos à voz de Deus, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo pegou do despojo das ovelhas e bois o melhor que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor seu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. Repete comigo: porque a rebelião é como pecado da feitiçaria. Beleza. E a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Então Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei ouvidos à voz dele. Mais um texto, gente. 1 Samuel 15, versículo 30. Aleluia. Você ama a palavra de Deus? Glória a Deus. Então Saul disse: pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo,
diante de Israel. Volte comigo para que eu adore o Senhor, seu Deus. Amém. Tem mais um texto aqui, mas eu quero continuar aqui para a gente ter um esclarecimento. Então, basicamente, eu li sobre duas histórias. Eu li sobre Adão, quando Adão peca e ele descobre, percebe que estava nu, e Deus vem questionar Adão, e Adão, ele dá uma resposta ali para Deus. Também li a história de Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Saul começou muito bem. Saul foi um homem escolhido por Deus, mas Saul não terminou tão bem, porque Deus deu ordens e instruções específicas para Saul, e Saul achou por bem obedecer, mas do jeito dele. Posso te adiantar, obedecer do seu jeito é orgulho. Amém, pastor? Que bom. Obedecer do seu jeito é a mesma coisa que desobedecer. Aleluia. Queridos, eu acho que o Senhor está nos convidando para essa reflexão, e você sabe que Deus nunca te convida para uma conversa da qual você não saia melhor. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu quero tirar algumas lições sobre o orgulho desses textos que eu li, e depois a gente falar sobre a resposta ao orgulho. Lá em Gênesis 3, no versículo 12, Adão fala: foi a mulher que você me deu. Ou seja, durante muito tempo eu achei que Adão estava culpando a mulher, mas na verdade Adão estava botando a culpa em Deus. Deus, foi a mulher que você que me deu. O orgulhoso, nos momentos de fracassos e percalços, nos momentos dos erros, ele olha buscando responsáveis que não sejam ele mesmo, que não seja ele mesmo. Eu tinha um chefe que falava assim: o líder sábio, no momento da vitória, olha pela janela para procurar com quem ele pode compartilhar a vitória. E no momento do fracasso, ele olha no espelho, se responsabilizando pelo fracasso. Já o orgulhoso, no momento do fracasso, ele olha para a janela para ver em quem ele vai culpar. Como diria o Homer Simpson, se a culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser, não é mesmo? E isso é a manifestação do orgulho. Porque quando eu erro, aí eu quero culpar, e eu quero culpar fulano, eu quero culpar ciclano, e aí eu tenho um monte de marmanjo de 40 anos barbado na terapia falando: foi meu papai. Querido, eu não quero menosprezar o que você viveu, deixou de viver, seus traumas de infância, mas peraí, né? Amém, pastor? Glória a Deus. Eu amo que o conhecimento acerca das emoções avançou tanto. Eu amo que a gente agora pode gerar um ambiente muito mais saudável para viver e nos desenvolver no Senhor. Mas, querido, tem muita covardia nesse meio. Muita coisa que a gente tem que assumir. Eu errei porque eu fui um caba safado, preguiçoso. Mas aí é mais difícil, né? É mais fácil falar daquilo que eu não recebi na minha infância. Eu não recebi palavras de afirmação na minha primeira infância. E beleza, cara, mas agora você está com 45 anos, vamos lá. Que bênção, essa ministração está sendo uma bênção. Pela fé. Lá em 1 Samuel 13, versículo 11, a mesma síndrome de olhar pela janela para procurar culpados estava sobre Saul. Olha só, que ele fala para Samuel: vendo que o povo ia se espalhando daqui e que você, Samuel, não chegou no prazo combinado, aí eu tive que dar meu jeito. Olha só, o profeta vem questionar Saul: Saul, você errou. Eu falei: não, eu errei, mas você que se atrasou. A culpa foi sua, o que eu ia fazer? É uma ótima desculpa, não é mesmo? Virou para o profeta e falou: a culpa foi sua, foi você que atrasou. Mas consegue perceber que mesmo sendo uma ótima desculpa diante de Deus, não colou? Porque Deus falou: hoje o seu reino foi removido. Querido, deixa eu te dizer uma coisa: você pode dar ótimas desculpas que colem com os homens aqui, mas diante de Deus, suas desculpas não colam, porque não dá para ludibriar aquele que mora dentro de você.
Não, eu tinha um motivo real, sim. Mas a consequência continua aí para Saul. Aleluia. Que o Senhor nos livre de sermos achados nessa posição de orgulho, amém? Ainda Saul falando para Samuel, lá no capítulo 15, versículo 21, Saul fala, foi o povo que pegou o despojo das ovelhas e dos bois. Qual é o contexto daquele texto ali? Deus falou especificamente, destrói tudo. Eu não quero que sobre nada, eu não quero que sobre animal, eu não quero que sobre carne. Destrói toda a terra dos amalequitas. Saul, para fazer uma média, trouxe o rei dos amalequitas, e aí trouxe as melhores ovelhas e bois. E aí quando Samuel vem falar com ele, Saul, o que você fez? Ele falou, não, pera, foi o povo que pegou, né? Sabe como é o povo, né? E aí, já que eles pegaram das melhores ovelhas, dos melhores bois, sabe? A gente trouxe para adorar o Senhor, para sacrificar diante do Senhor. Orgulho. Eles quiseram dar a Deus uma adoração que Deus não pediu. Todo orgulhoso age dessa forma. Deus faz uma proposta e o sentimento do orgulhoso é: Deus, eu tenho uma ideia melhor. Eu mandei destruir tudo. Não, Deus, mas melhor do que destruir tudo, e se eu pegar só a melhor parte para adorar você? Se a gente fizer uma reunião de oração e adoração, e como tinha churrasco, eu acho que era um forja, né? Porque a gente traz os bois, traz aqui, aproveita, tem o Jefferson, o Guga, os caras são açougueiros, os caras vão pegar o melhor corte aqui, e a gente faz um negócio especial para o Senhor. Mas Deus mandou destruir. Querido, a manifestação do orgulho é você querer dar a Deus o que Ele mandou você destruir. Às vezes a gente está trazendo alguns altares que Deus nunca pediu para nós. Se Deus mandou destruir, é para destruir. Não é para dar uma roupagem gospel. Amém, pastor, que bênção. Querido, como é bom estar nessa igreja presbiteriana, nesse domingo à noite aqui. Eu conheci um menino, a Ju sabe quem é. Ele é de uma outra igreja. E ele tinha um canal de YouTube muito famoso. E quando eu conheci ele, né, na verdade eu fui ter uma entrevista com o chefe dele lá, com o pastor daquela igreja. E ele começou a compartilhar a jornada dele. Olha só, o menino tinha um canal de YouTube muito, muito famoso. Sabe esses jogos de final de ano? Tipo, amigos do Ronaldinho Gaúcho contra amigos de não sei quem? Ele era convidado para esses bate-bolas, assim. Ele era famoso, né? E tinha, sei lá, 15, 16 anos. Então pensa a cabeça de um menino desse. E aí ele se converteu. Entregou a vida para Jesus. Aí ele falou, num primeiro momento, ele desativou o canal do YouTube dele, com milhões e milhões e milhões de inscritos. Ele só desativou. E foi morar numa fazenda, fazendo uma escola missionária. Aí Deus falou com ele, se eu mandei destruir, não era para desativar. E ele simplesmente deletou um canal de mais de 3 milhões de seguidores. Ele poderia vender isso por um bom dinheiro. Mas ele falou, Deus mandou eu destruir, Deus não mandou eu desativar. Não existe atalho para obediência, meu irmão. Ou você está obedecendo 100% ou você está sendo desobediente. Não existe 99% de obediência. Não existe 99,5% de obediência. Existe obediência e desobediência. Amém? O problema é que às vezes a gente quer tornar gospel os altares amalequitas. Deus mandou destruir, não, mas e se eu usar esses 3 milhões de inscritos para evangelizar? Eu vou trazer a mensagem do reino para eles. Mas se Deus mandou destruir, Ele mandou destruir e acabou. E é orgulho você achar que você tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Essa hora aqui, só para avisar, era uma boa hora para falar amém, essa daqui. Tá? Talvez você esteja meio perdido, eu quero te ajudar com isso, tá bom? Glória a Deus. Continuando aqui, querido. O orgulhoso sempre se coloca como vítima das circunstâncias. Vamos lá. Adão fala para Deus, ela me deu do fruto, lá em Gênesis 3:12, né? Ela me deu do fruto e eu comi.
Você viu? Aconteceu, Deus. Tropecei aí, acabei comendo, né? O orgulhoso sempre se coloca como vítima da circunstância. Nós não podemos deixar a circunstância nos definir. Amém? 1 Samuel 13, versículo 12. Olha o que Saul fala. Olha essa parte final. Assim, forçado por quê, gente? Pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Não tinha o que fazer, eu fui forçado, tadinho de mim. Orgulho, com uma boa desculpa, mas sendo orgulhoso. Aleluia. Sabe, querido, o que Deus está fazendo aqui, hoje? A perspectiva profética que eu tenho desse domingo à noite. Deus está consertando as bases, meu irmão, porque se a gente não tiver bem ajustado, não tem crescimento saudável. Deus não quer que cresçamos tortos. Deus, Ele quer ajustar as coisas, e com um coração de orgulho não tem crescimento. A Bíblia diz que o Senhor resiste ao orgulhoso, ao soberbo. Cara, pensa comigo. Contra você já tem o pecado, já tem a sua carne, já tem o diabo, já tem o PT, já tem muita coisa aí. Você não vai querer Deus no time contrário. Você não vai querer Deus jogando no time contra. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Amém? Então Saul disse assim: forçados pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Lá em 1 Samuel 15, no versículo 21, ele coloca a culpa no povo, né? Ele fala: o povo pegou os despojos. Sempre é uma vítima das circunstâncias. Querido, deixa eu te dizer uma coisa que é libertadora, doída, mas libertadora: autorresponsabilidade. Deu ruim por quê? Porque eu errei, porque eu fiz besteira. Por quê? Porque fui eu que errei. É fácil? Nem um pouco. Mas para a obediência não existe atalhos. Quer viver o melhor de Deus para a sua vida? Não existe atalho, meu irmão. Ou você assume a responsabilidade, ou você sempre vai ficar dando desculpas. As desculpas, por melhores que sejam, elas são nocivas. Elas têm a capacidade de perpetuar a mediocridade. Tem um homem chamado Benjamin Franklin que ele falou o seguinte: uma pessoa que é boa em dar desculpas geralmente não é boa em mais nada. Porque se você sempre tem uma desculpa perfeita para justificar suas mancadas, suas falhas e sua mediocridade, você não vai se desenvolver. É papo sério para essa noite, não é? Eu queria pregar sobre os pais, sobre a paternidade de Deus e tal, mas Deus escolhe e a gente só se deleita no banquete que Ele serviu. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. O orgulhoso sempre busca uma forma de enobrecer o seu erro. Ele quer mostrar que as mancadas dele foram com a melhor das intenções, que a desobediência dele não foi tão desobediência assim, afinal ele queria acertar, mesmo tendo a instrução, mesmo tendo a direção, mesmo sabendo. Ele: não, mas eu não queria, sabe? Essa é a postura do orgulhoso. Olha lá, 1 Samuel 13, versículo 12. Saul justificando porque ele desobedeceu. Olha só: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocausto. Olha só, tá vendo por que eu errei? Porque eu não tinha buscado o Senhor, rapaz. Então, eu tive, sabe, que acabar pisando na bola. Boa desculpa. Olha o resultado. Pode ter colado com todo mundo, com Deus não.
Aleluia. A Bíblia fala que todas as coisas, repete comigo, todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Nossas melhores desculpas podem convencer todo mundo, que está perto, que está longe, mas todas as coisas, isso inclui a minha e a sua motivação, estão nuas e patentes diante de Deus. E a Bíblia diz que é a Ele que vamos prestar contas, diante dEle. Algumas pessoas falam o seguinte: só Deus pode me julgar. Eu gosto de algo que o pastor Neemias fala. Ele fala assim: bom, só Deus pode te julgar. Isso não te gera temor, não? Porque, cara, Deus, Ele sabe o que você estava pensando, o que você estava sentindo e sua motivação. O salmista diz: dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 15, versículo 21. Você não está amando essa noite? O texto diz assim: mas o povo pegou do despojo ovelhas, bois e o melhor que estava destinado à destruição. Para quê? Para oferecer ao Senhor. Tá vendo? Eu não sou tão ruim não, Samuel. O Senhor, seu Deus, viu, Samuel? Olha só, o povo pegou, o povo desobedeceu, tá, mas trouxe aqui para adorar ao Senhor, rapaz. E é o Senhor, seu Deus. Enobrecer o seu erro. Eu tive um chefe em 2018, ele era o investidor da empresa que eu trabalhava. E ele era famoso por ser bem desbocado assim. Com isso eu quero dizer, a gente basicamente tinha reunião com ele, precisava sair da reunião com ele direto para a terapia. Era mais ou menos esse relacionamento saudável que a gente tinha no ambiente de trabalho. Mesquita é o nome dele. E eu lembro de uma conversa que a gente não conseguiu atingir os resultados da empresa. Aí, a gente mostrando os gráficos, olha, chegou, aqui foi quase, mas também o marketing não entregou. E aí a gente... aquele somebody love lá, falando a verdade, mas tentando dar um enfoque certo, assim, para a verdade. Aí ele muito calado, assim, termina a nossa apresentação, e fala: então, para mim é como se vocês estivessem jogando perfume num cocô. É o quê? Ele vocês estão perfumando cocô. O resultado, essencialmente, é ruim e fedorento, e vocês estão querendo jogar o melhor perfume em cima, só para me enganar. Querido, é isso que o orgulhoso faz. Ele pega aquilo que essencialmente é ruim, podre, e tenta perfumar para ver se passa. Enobrecer o seu erro é errar duas vezes. Tentar mostrar que o seu erro não foi tão errado assim é errar pela segunda vez. Pastor, então quando eu errar, o que eu faço? Deixa eu te ensinar. Perdão, Senhor. Nós temos um Deus que é rico em misericórdia, galardoador, perdoador. Ele é paciente, Ele é compassivo, Ele é longânimo. Querido, nós podemos nos achegar diante dEle e falar: Senhor, eu estava errado, e não era pouco errado não, estava muito errado. Então eu venho diante de Ti, não dar uma desculpa esfarrapada. Eu venho diante de Ti dizer: me perdoa. Esse é o relacionamento que podemos ter com o nosso Deus, amém? Glória a Deus. Ainda em 1 Samuel 15, lá no versículo 24, Saul diz a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor, porque temi ao povo, e dei ouvido à voz deles. O problema do orgulhoso é que ele tende a ouvir as pessoas erradas. Querido, nós precisamos ouvir do Senhor. Nós vamos prestar conta diante do Senhor. Amém? Aleluia. Eu lembro de uma vez que um irmão, em treinamento mesmo, me perguntou assim: pastor, eu posso não ir em tal ocasião? E eu lembro que a resposta que veio no meu coração foi inspirada pelo Senhor. Eu falei: cara, eu não posso te liberar de um compromisso que não é comigo. O compromisso que você marcou é com Deus e não é comigo. E aí você está querendo que eu
concorde com você para você ter a justificativa de furar o compromisso que você marcou com Deus? Líderes, nós não podemos nos colocar na posição de Deus. Por favor, diga amém, líderes. Sabe, querido, porque senão a gente vai prestar conta diante de Deus. O Renzo, geralmente, quando prega, fala da vez que ele falou alguma coisa de não vir mais aos domingos, logo no início dele aqui na igreja. E eu nem lembro, eu só lembro dessa história porque ele conta mesmo. Que eu falei assim, cara, Deus espera de você fidelidade no congregar. Mas vamos pensar, vamos aqui pensar nessa história. Já que é o irmão que conta publicamente e sou eu a outra parte da história, né? Então, cara, não é razoável? O menino estava noivo, a menina morava em Mogi, trabalhava a semana inteira ele trabalhava a semana inteira. Cara, qual é o problema? Pastor, eu vou estar aqui às terças. Qual é o problema? Libera o camarada. A pergunta é, se eu tivesse me colocado na posição de Deus e falado, não, querido, eu entendo, vai lá de boa. Será que ele teria condições hoje de contar esse testemunho no púlpito? Será que a vida dele teria sido transformada e ele teria condições de demonstrar a mudança que Deus fez na vida dele? Querido, muitas vezes nós como líderes queremos ser mais compreensíveis do que Deus. Mas se Deus assumiu um compromisso, quem é você para desmarcar o compromisso que Deus marcou? Então tem muita gente que vem buscar em nós apoio emocional para desobedecer a Deus. Imagina se Saul falasse para Samuel, se Samuel falasse para Saul, eita Saul, é mesmo, né, rapaz? Você pegou só uns boizinhos para oferecer para o Senhor? Sobrou um pouquinho de shoulder aí? Compartilha com a gente. Não, porque eu entendo, Saul. Nossa, difícil, né? Eu atrasei, né? Imagino que o profeta Samuel estava na Zona Leste, pegou a Salim, cara. Ele falou, cara, me atrasei, acontece. Ó, Saul, dessa vez, passa, viu? Tranquilo, não repete mais. Deus teria julgado Saul e Samuel. Nosso papel, eu não sei, eu estou inspirado para falar para os líderes aqui da igreja. Nosso papel numa posição de liderança é ser boca de Deus. É falar o que Deus fala e calar quando Deus cala. O que Deus não explicou, Deus não explicou. A gente só diz e acabou-se. Ah, mas vão ficar chateados comigo. É a vida. A quem você quer agradar? Essa daqui também era uma boa hora para o amém. Glória a Deus. Olha lá, 1 Samuel 15, versículo 30. O texto diz assim: então Saul disse, pequei, mas honre-me agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. Volte comigo e adore o Senhor, seu Deus. O orgulhoso se importa mais com a aprovação dos homens do que com a aprovação de Deus. Se eu estou bem diante do pessoal, está tudo bem. O orgulhoso é assim. Se você parar para pensar, vamos lá, vamos ponderar a história de Saul e a história de Davi. Saul, o cara matou uns boizinhos, trouxe uns boizinhos e umas ovelhas que ele deveria ter matado, o cara trouxe para adorar a Deus. Ó, pecado. E Davi? Davi pegou a mulher dos outros, engravidou a mulher, trouxe o marido dela da guerra, mandou o cara foi assassinado, brother. Davi assassinou o marido da mulher que ele se deitou. Mas por que Davi é o homem segundo o coração de Deus e Saul perdeu o trono? Não é curioso isso? Porque se a gente olhar o pecado de Davi, gente, é muito pior do que o pecado de Saul, pelo menos na minha ótica. Mas graças a Deus, porque eu não sou Deus, né? Porque se eu fosse Deus, tinha uns irmãos dormindo assim no meio do culto, o raio. Deixa pra lá. Olha só, o pós é que fez toda a diferença. Davi peca
o profeta Natã chega diante de Davi, dá um enquadro em Davi, questiona Davi. Sabe o que Davi fez? Foi chorar diante de Deus. E a oração de Davi era: Senhor, diante do Senhor eu pequei, não retire de mim a sua presença. Sabe o que Davi estava falando? Senhor, eu pisei na bola, foi com você em primeiro lugar. Senhor, eu falhei contra você. Senhor, o que importa para mim é você. Mesmo tendo trono, mesmo tendo palácio, mesmo tendo riqueza, o que eu não quero perder é você. Saul peca e fala assim: beleza, Samuel, é verdade, pequei. Mas faz o seguinte, vamos fazer um teatrinho aqui? Só para o povo pensar que está tudo bem? Me honra diante deles. Sabe o que Saul estava falando? Eu não estou nem aí para Deus, o que importa é a opinião das pessoas. Por isso que um perdeu a sua posição e o outro foi considerado o homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo cometido pecados hediondos. O arrependimento demonstra a quem você serve. O orgulhoso, ele só quer estar bem diante das pessoas. O orgulhoso tem um Deus, um ídolo chamado reputação. Querido, deixa eu te dizer, muitas vezes os romperes que nós viveremos em nossa vida, eles vão morrer se nós não sacrificarmos a nossa reputação diante do Senhor. Às vezes a gente está tão compromissado, tão comprometido com a nossa reputação. E o que é reputação? Reputação é a nossa imagem diante das pessoas. Reputação é a repercussão que as pessoas têm acerca da nossa vida. A reputação é o que os outros acham de nós. Isso é reputação. E às vezes a gente cristalizou a nossa reputação e a gente tem adorado a nossa reputação mais do que o nosso Senhor. Deus não negocia a nossa adoração. Eu vou dizer de novo, eu creio que existem romperes que nós estamos para viver, que estão intimamente ligados com sacrificar a nossa reputação no altar diante do Senhor. Fala: Senhor, eu estou aqui para te servir. Lembra de Davi, quando a presença volta para Jerusalém? Davi dançava de forma tão extravagante que chamou a atenção. E a filha de Saul, que era esposa de Davi, desprezou ele no coração por causa da extravagância. E começou a criticar ele. E aí Davi, ele dá uma resposta brilhante. Ele fala: ó, é diante de Deus que eu estava dançando. E diante dele, que é o verdadeiro rei, ainda mais ridículo eu me farei. Só que o resultado de me fazer ridículo diante dele é que eu vou ser honrado diante das pessoas. Consegue perceber, querido? A questão de nos humilharmos diante do Senhor é o que nos coloca em posição de sermos honrados diante das pessoas. Mas o desejo de ser honrado diante das pessoas é o que nos faz ser resistidos pelo Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Querido, eu tenho bastante coisa para falar, mas eu quero ser fiel com o tempo que eu tenho aqui. Existe uma resposta para o orgulho, chamado graça de Deus. Sim, tudo isso que eu falei até agora é o orgulho. Mas a resposta para o orgulho é a consciência da graça de Deus. Tem um autor que eu gosto muito, C.S. Lewis, ele fala o seguinte: as prostitutas, alcoólatras, drogados não estão em perigo de descobrir que a vida atual é tão satisfatória que não podem se voltar a Deus, mas os orgulhosos, os de justiça própria, correm esse perigo. Consegue perceber? As pessoas que estão cometendo aqueles pecados que pra gente é nossa, essas pessoas, elas não estão correndo perigo de dizer: ai, minha vida é tão boa que eu não preciso de Deus. Agora, os orgulhosos, mesmo dentro da igreja, estão correndo o perigo desse pecado, de dizer: minha vida é tão boa que eu não preciso de Deus.
Orgulho pode minar as promessas de Deus, não porque Deus não pode alcançar você, mas porque você não pode se colocar na posição que Deus tem para você. O orgulho te impede de estar bem posicionado para viver o que Deus tem para você. Amém? Aleluia. Efésios 2, versículo 3 diz assim: entre eles também, todos nós, andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando das pessoas que não conhecem a Jesus, que não têm um relacionamento pessoal com Jesus. Ele está falando, nós éramos deles. Às vezes, querido, a gente fica crente, a gente fica meio besta, né? A gente começa a se achar especial demais. E aí o apóstolo Paulo vem aqui dizendo, entre eles também nós andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos assim também, como também os demais. Continua, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Consegue perceber? O apóstolo Paulo está falando assim, vocês estão se achando por quê? Vocês eram farinha do mesmo saco, vocês estavam pecando igual ou até pior que eles, mas Deus, sendo rico em misericórdia, salvou a sua vida. Reconheça, não é pelo seu mérito, é pela graça. Querido, desculpa, você não é tão bonzinho assim. Você não merecia ser amado por Deus como foi, mas ainda assim foi. E você precisa reconhecer, não é meu mérito, não é minha habilidade, não é minha capacidade, é a graça de Deus operando em mim. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 10, versículo 13. Aleluia, aleluia. Querido, a graça nos faz entender que em Deus nós sempre temos o escape. O que isso quer dizer? A desculpa de Saul não cola com a gente. Fui forçado pelas circunstâncias. Mentira. A Bíblia diz que em Deus nós temos o escape. Vamos lá. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Olha isso. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Querido, quando você diz que a tentação era grande demais e você não podia resistir, não tinha como, você está dizendo que Deus não é fiel. É isso que você pretende dizer? É por isso que eu estou falando, meu irmão, quando você errar, a resposta certa é perdão. Eu estava errado. Amém? Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Graça é reconhecer Deus prover livramento. Amém? Graça é reconhecer, não existe essa história de eu fui forçado pelas circunstâncias, eu sempre tenho escolha. Há muitos anos atrás eu li um livro de alta performance, essas coisas. E o livro contava a história de um menino que estava num país que nevava muito e veio uma nevasca assim, e ele estava numa carroça com a irmãzinha dele recém-nascido, um menino de 12 anos. E aí ele falou, meu Deus, a gente vai morrer congelado. O que ele fez? Ele virou sozinho, ele conseguiu soltar do cavalo, virou a carroça, fez uma cabaninha, e o vão entre a carroça e a neve, ele ficou de costas para a irmãzinha dele ficar aquecida. Ele teve queimaduras, nem sei qual grau, assim, nas costas inteiras. Toda a pele das costas do menino teve que ser removida por conta das queimaduras, e por um milagre ele sobreviveu. E aí um repórter pergunta para esse menino, por que você fez isso? Você não precisava fazer isso. E aí o menino responde, mas o que eu faria com aquela voz na minha cabeça dizendo que sim, eu precisava fazer? Sabe, meu irmão, às vezes a gente pode ter a desculpa perfeita,
mas a gente tem o Espírito Santo dizendo que a gente deve fazer. Abra a mão da desculpa perfeita e, se necessário, abrace o perdão. Gostei dessa. Crente que entendeu a graça vai recorrer ao perdão, não às desculpas esfarrapadas. Porque perdão é reconhecer: Senhor, eu pequei contra ti, me perdoa. Desculpa é: Senhor, meu pecado não foi tão pecado assim, vamos olhar para uma outra ótica. Amém? Glória a Deus. Romanos 6, versículo 14. Glória a Deus. Querido, a graça, reconhecer a graça de Deus é não enobrecer o seu erro. A graça é a provisão divina para você nem precisar errar. Olha lá, Romanos 6, versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Reconhecer a graça de Deus é estar nessa posição. Eu não sou dominado. Consegue perceber como isso nos coloca no lugar de humildade? Porque quando você erra e você entende: bom, se o pecado não tem domínio sobre mim e ainda assim eu errei, fui eu que escolhi. E aí a gente vai ter que chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu pequei e eu sabia que estava pecando e eu que errei. Mas você não vai chegar com um coração de órfão. Qual é o coração de órfão? Senhor, eu pequei, eu sei que o Senhor nunca vai mais me perdoar porque eu não mereço, e eu sou um verme, eu sou a mosca do cocô do cavalo do bandido. Querido, não é esse o coração. O coração certo é: Senhor, eu pequei, mas eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, o Senhor é compassivo. Eu sei que do Senhor eu tenho a provisão de força, de graça para me levantar. Senhor, mesmo tendo pecado, eu decido, eu não vou ficar nesse lugar. Eu vou me levantar e eu vou acertar, e eu vou mudar, e eu vou sair daqui. Essa é a atitude certa, querido. Mas para isso requer humildade e dependência da graça. Nós não vamos pedir perdão com sinceridade quando a gente acha que o nosso pecado não foi tão pecado assim. Por isso que enobrecer o nosso erro nos afasta da graça. Como que eu vou pedir perdão com verdade se eu chego diante de Deus e falar: Senhor, eu fui forçado pelas circunstâncias? Foi não. Quando você tem reconhecimento: eu errei, porque de alguma maneira eu decidi. Com vergonha eu digo: errei e decidi errar. Mas Senhor, eu chego diante de Ti, sabendo que do Senhor eu posso receber perdão, graça, força para não permanecer nesse lugar. Essa é a atitude do cristão, amém? Glória a Deus. Tito 2, versículo 11, eu amo esse texto. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Diga: todos. Continua. Ela nos educa para que, renegadas as impiedades e paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Você consegue perceber a beleza desse texto? Querido, a graça de Deus não é a desculpa para pecarmos, mas a graça de Deus é a provisão divina para não precisarmos pecar. A graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, e ela nos educa, ela nos ensina a viver de maneira a renegar as impiedades e as paixões mundanas e viver nesse mundo. Não é no céu, não é com um corpo glorificado, é agora, meu irmão, viver nesse mundo de maneira sensata, justa e piedosa. A graça de Deus te educa a viver da maneira de Deus. E o próximo versículo é maravilhoso, porque ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de Deus, do nosso grande Deus, o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha o que ele está dizendo. Ele está falando assim: a graça de Deus,
é a capacitação do próprio Deus para nós não vivermos uma vida no pecado, mas vivermos uma vida livre das paixões mundanas, livre das impiedades, viver uma vida sensata, justa e piedosa, agora, enquanto aguardamos a nossa bendita esperança. Qual é a nossa bendita esperança? O dia que o nosso Rei vem nos buscar, e aí todo olho vai ver, aí aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade, a tendência pecaminosa da nossa carne vai morrer, meu irmão, e estaremos diante dele para sempre. Essa é a nossa bendita esperança. E enquanto ela não se manifesta, a graça de Deus nos ensina o jeito certo de viver agora. Aleluia! Existe uma maneira adequada para se viver, e a graça de Deus te educa a viver dessa maneira, amém? A graça reconhece que não é o seu mérito, é o mérito de Jesus. A graça reconhece que não é a sua capacidade, é a capacidade de Jesus. Não é a sua justiça, é a justiça de Jesus. Eu ia ler um texto aqui logo no começo, que para fazer uma correlação, querido, porque no Novo Testamento e no Antigo também, algumas vezes, a palavra orgulho, ela usa um outro termo, e esse termo é justiça própria. Justiça própria, meu irmão, é a mãe de todos os pecados. Justiça própria é um negócio asqueroso. Justiça própria é você achar que Deus te abençoa porque você é bonzinho, porque você fez o certo, porque você leu a Bíblia e fez a oração para poder crescer. Isso é justiça própria. É você achar que não, Deus te abençoou, mas é porque eu exerci fé. Ó, orgulhoso da fé. Isso é justiça própria. É você reconhecer o seu mérito acima do mérito de Jesus. Deixa eu dizer, querido, você pelo seu mérito merecia um inferno. Amém, pastor, que bênção. Continua sendo verdade, querido. Com tripa e tudo, você ia para o inferno, meu irmão. Pela sua piedade, pela sua capacidade, é isso que você merecia. Eu também. Todos nós. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu salvação. 2 Coríntios 5, no versículo 21, um texto maravilhoso, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele, diga nele, fôssemos feitos justiça de Deus. O que te torna justo, querido, não é seu mérito, não é a sua obediência, não é você seguir as escalas, não é você fazer as coisas certinhas, não é você pagar o seu imposto de renda certinho, não é. Querido, o que te torna justo diante de Deus é o sacrifício de Jesus naquela cruz. Nele nós somos feitos justiça de Deus. Amém? Vamos ainda voltar lá para Tito 3, versículo 4. A gente já está encerrando. Você recebeu algo bom essa noite? Que bom. O texto diz assim: mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós. Olha que coisa maravilhosa. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Não foram nossas obras de justiça, não foi o nosso mérito, não foram nossos acertos, não foi o nosso histórico escolar, não foi o nosso pedigree, não foi o nome da nossa família, não foi o bairro onde a gente morava, não foi o esforço que a gente teve no dia a dia, não foi o nosso trabalho, não foi as muitas horas que a gente trabalha todos os dias, não foi a nossa disciplina, não foi a nossa dedicação, querido, foi a graça de Deus.
Não dá para ser orgulhoso e reconhecer a graça ao mesmo tempo, porque a graça de Deus é Deus me dando aquilo que eu não merecia. Eu não merecia, mas Ele me deu. O que é misericórdia? É Deus não dando a punição que eu merecia. O que é graça? É Deus me dando o prêmio, o mérito, o benefício que eu não merecia. Uma vez eu li um livro que um homem cometeu uma infração de trânsito, e nos Estados Unidos essas pessoas são, em alguns estados, essas pessoas são levadas ao juiz. E esse homem falou assim: olha, de fato eu errei, de fato eu transgredi. O que eu estou te pedindo, senhor juiz, é que o Senhor não atribua a mim o meu pecado. Fui eu quem errei. E o juiz ficou tão tocado que ele fez o seguinte: mas eu sou pago para ser um agente da lei. Eu preciso fazer a lei ser cumprida. Quanto que é a tua multa? $50. O juiz pega a carteira e paga. Isso é graça. Deus, Ele não só não nos puniu, Ele pagou do bolso dele o preço da nossa punição. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus nunca pecou, nós pecamos. Algumas pessoas falam: Deus nos absolveu, Deus não imputou a culpa em nós. Mas sabe o que Jesus fez? Ele cumpriu a nossa pena, meu irmão. Não é que Ele isentou a nossa culpa, né? Ele pagou o preço no nosso lugar. Isso é a graça de Deus. Não é só Deus não trazendo a punição que nós merecíamos, é Ele nos dando o benefício que nós não merecíamos. Amém? Eu vou encerrar lendo um texto aqui. 1 Coríntios 15, versículo 8. Você recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Vou pedir para o Dudu e para a Josi se posicionarem aqui como time de ministração, que a gente já vai encerrar. Vamos para cá, Josi, por favor. Enfim, desculpa aí. Mas a gente já vai encerrar lendo esse texto. 1 Coríntios 15, versículo 8 diz assim: por último, depois de todos, foi visto também por mim como um nascido fora do tempo. E aqui é o apóstolo Paulo falando. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Querido, existe um convite da parte do Senhor para você deixar a sua identidade ser definida pela graça de Deus, não pela sua reputação, não pelo carro que você dirige, não por quanto dinheiro você tem guardado ou tem investido, não por conta de onde você mora. Você pode aceitar esse convite de Deus, de deixar a sua identidade ser definida pela graça de Deus. Eu gosto do que o apóstolo João diz acerca de si mesmo. Ele diz: o discípulo a quem Jesus ama. Essa é uma boa identidade para a gente carregar. O que define quem você é? A graça dele, aquilo que ele fez em mim. Pela graça sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, a graça de Deus comigo. Existe uma produtividade. E mais uma vez, quando eu digo isso, eu não quero que você pense em trabalho, eu quero que você pense num exemplo de agricultura. Produtividade de produzir frutos. Existe uma produtividade de
esperança não se tornou vã em mim. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros, todavia não era eu que estava trabalhando, era a graça de Deus em mim. Querido, talvez você esteja se esforçando para produzir alguns frutos e não está acontecendo. Quando você deixa a graça trabalhar por você, você vai se surpreender com os resultados que Deus pode gerar através de você. Amém? Você recebeu algo bom essa noite?